Mateus 6, 19 a 21, diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração. Nesse texto a gente vê a comparação do que é seguro, o que não é seguro, o que deve ser prioridade, o que não é prioridade, onde é o melhor lugar para colocarmos tudo, para vivermos priorizando, para direcionarmos nossos objetivos. Aí vem a pergunta: onde está seu coração? Onde está o seu coração? Você já pensou o quão desafiador é responder esta pergunta? Nem sempre a primeira resposta que damos às perguntas é a resposta mais fiel à nossa realidade. É a resposta que seria plenamente verdade. Às vezes eu digo assim às pessoas, quando a gente está estudando o tema negociação, eu digo, nem sempre a primeira resposta é plenamente verdade. Aí eu digo assim, quando chega aquela colega de trabalho toda arrumada, cheirosa, aí a amiga diz assim: o que é que tem hoje? Aí ela diz: nada demais, hoje é um dia qualquer. O tempo vai passando, quando chega o finalzinho do expediente, ela faz: vou lá. Tu vai para onde? Vou para tal lugar, assim, assim, assim. Você não disse que não tinha nada diferente hoje? Aí ela explica: eu não quero estar falando tanto sobre minha vida, eu não tenho que contar tudo. É porque nem sempre a gente está preparado para responder as perguntas que nos fazem, e nem sempre a gente se sente à vontade para dizer ao outro o que realmente acontece na nossa vida. A gente pode esconder das pessoas o que a gente sente, mas a gente não consegue esconder do Senhor. Onde está seu coração? Mesmo que você agora tenha uma resposta, se ela ainda não é a resposta plenamente verdadeira, e não estou dizendo que há má fé em você, que há maldade. Eu estou dizendo que muitas vezes a gente nem se conhece, a gente nunca pensou sobre o assunto, e depois a gente vai descobrindo os desafios que temos para mudar a nossa vida. Respondendo onde está o seu tesouro, você saberá onde está seu coração. Onde está seu coração? Quais são as coisas que você valoriza? O que é que você dá importância? O que você tem feito e que considera de valor? Eu não estou entrando no mérito, no julgamento de certo, de errado, de bom ou ruim, mas eu estou propondo que você pense em sua vida. O que você sente, o que você faz, o que você prioriza, o que você valoriza, o que você considera um tesouro, onde esta coisa está? Lá estará o seu coração, lá estará a sua vida, lá estará a sua esperança. Tudo que acumulamos na terra é perecível, e qualquer um pode tirar de nós. É curioso como, quando a gente não tem nada, a gente se sente mais seguro, mais livre. Hoje Renato estava falando sobre academia, caminhada, tudo. Eu lembro quando eu ia caminhar,
que eu tirava a aliança, tirava tudo que eu pudesse. Eu iria com a roupa mais à vontade, mais leve, porque a gente fica livre dos riscos. E não faz sentido você estar caminhando e carregando uma mudança, né? Eu não tenho o perfil adequado para estar caminhando com um fone no ouvido. Quando eu voltar, só tem um e eu não sei onde é que está o outro, vou ter que fazer a caminhada de novo. Então eu já vou bem leve. Porque às vezes, na caminhada pela rua, você está sujeito à abordagem de alguém que queira te roubar. Eu tenho o hábito de caminhar pela rua. Eu não tenho paciência de estar rodando numa pista que é maravilhosa, feita para caminhar. Eu também não consigo ficar numa esteira, caminhando. A gente roda feito um hamster e não sai do lugar. Eu não consigo. Não sei. Mas eu digo assim, eu vou em Afogados a pé. Esse petec-tec-tec é só força de expressão, não é petec-tec. Eu vou para tal lugar, eu desço do ônibus algumas paradas antes e assim vou. Um dia eu estava no trabalho, faltou energia, eu estava com um sapato bom, uma calça à vontade, faltou energia, isso já foi 2017. Eu olhei para as coisas, a Alexandra foi na frente, eu vou a pé. Aí vim, das graças para Areias a pé. Quando eu cheguei, ela estava indo caminhar, que ela também estava fazendo dieta na época. Eu disse, e aí, bora caminhar? Vim a pé. É assim que eu faço. Bem, se você não leva nada, você não fica com medo. Vão levar meu celular, vão levar a armação do meu óculos, vão levar o meu tênis, o que é? Sabe o que é que eu percebo? Que quando a gente tem mais medo ainda. Você não tem nada, não tem medo de ser roubado. Aí você tem um carro, uma bicicleta, uma roupa de marca, um relógio, uma reserva no banco, um acesso ao Pix, aí você já começa a ficar com medo. Então aquela coisa material que poderia te dar tranquilidade, ela mais traz medo à sua vida. Você tem casa própria, você tem seu carro, não é financiado, e você tem suas joias, sua reserva de ouro para se defender dos riscos do mercado. Você tem algumas escrituras. Aí você aluga um cofre no banco para guardar lá. Aí você tem medo que esse banco seja roubado. Então você deveria ficar mais seguro à medida que conquista algumas coisas aqui na terra. Mas elas são perecíveis. E qualquer um pode tomar de você. Esforços que visam o reino dos céus garantem ao coração felicidade, segurança e paz. Aquilo que a gente faz para o Senhor e aquilo que a gente faz sabendo que aqui na terra não haverá nenhuma recompensa que estejamos esperando, não há expectativa de retorno. Todas estas coisas nos trazem experiência de segurança, paz e felicidade. Muitas vezes a gente ajuda algumas pessoas, elas são tão gratas. Ao longo do tempo eu tenho aprendido com os mais experientes que a gente deve fazer as coisas e não esperar retorno, porque assim a gente não tem frustração. A gente faz e não espera. Essa foi a primeira coisa que eu aprendi. Depois eu aprendi a ficar torcendo para que não haja reconhecimento. Alguns fazem isso porque querem se colocar na posição de vítima, e aí o desvio comportamental a gente percebe. Mas eu fico torcendo para que não haja reconhecimento, porque se eu não receber aqui, eu vou receber no céu. No momento em que alguém reconhece aqui, não sobra nada para o céu. Percebe? Bom é a gente fazer aqui para resgatar lá. Isso nos deixa em paz. Isso nos faz ter a segurança de que estamos caminhando no caminho certo. Isso nos faz ter felicidade plena,
que ninguém pode tirar. Onde está o seu coração? É sobre isto que a gente vai refletir. A palavra do Senhor nos diz assim no livro do profeta Amós, capítulo 6, versos de 1 a 6. Ai de vós que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria. Vocês, homens notáveis, da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre. Olha só, povo importante. Vão de Calné e olhem, vão a Calné e olhem para ela. Vão a Calné e olhem para ela. Aqui é o seguinte, tem uma coisa que você bota o óculos, tira sem ele, aí vai para lá, tal, de repente apela para a lupa, e aí a gente vai adaptando, né? Depois prossigam até Amate. Em seguida, desçam até Gat, na Filístia. São elas melhores do que seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês? Ou seja, o que você tem, onde você está, olhe em redor. Você está melhor ou pior? Quem é mais importante, quem é mais imponente? Aí vamos aqui. Eu acho que vou tirar, é melhor. Vocês acham que estão afastando o dia do mal? Na verdade, estão atraindo o reinado do terror. Agora, prestem um pouco mais de atenção ao que o texto segue dizendo. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Dedilham em suas liras como Davi. E improvisam em instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Percebe a prosperidade na terra, o poder na terra, a riqueza na terra, que aquele povo experimentava? Há momentos na vida em que temos a oportunidade de ter mais do que o outro e muito mais do que muitos outros. E não nos damos conta do sofrimento daquele que está do nosso lado. Da falta que tem o outro. Onde está o coração de quem está indiferente ao sofrimento de quem está em seu redor? Há pessoas que vivem aí jogando no mercado e desejando que falte tudo para os outros, porque o que ele tem se torna mais raro, mais valioso. O povo aqui nessa época, esta cidade, vinha em vitórias de guerra, experimentando todos os despojos, tudo tranquilo. Não faltava nada. Faltava a responsabilidade com o outro. Ninguém está livre da situação de experimentar o melhor, enquanto os outros não têm nada. Ninguém deve sentir-se exageradamente responsável em consertar a diferença social e econômica que existe no mundo, sozinho. Mas todos nós podemos fazer alguma coisa. Podemos fazer a nossa parte. Há pessoas que conseguem a vitória de se liberar de tudo e entregar tudo, e é um avanço.
Mas também a ideia de ajudar ao outro é que aquele que é pobre tenha a nossa ajuda, sem que para isso eu precise também me transformar em um pobre. Que eu continue sendo provedor e ajudando ao outro em suas necessidades e dando a ele o necessário para que ele tenha liberdade. A pior maneira de ajudar uma pessoa é quando você ajuda e causa dependência. E ele fica o tempo todo lhe perseguindo e pedindo novamente. Um dia ele lhe será inconveniente e pesará no seu emocional. E ele nunca, de fato, recebeu a ajuda verdadeira. A melhor maneira de ajudar alguém é sem que ele saiba que estamos ajudando e sem que a gente saiba a quem estamos ajudando. E dando a esta pessoa liberdade para caminhar, para se reerguer, para ser seu próprio provedor. Este é o ideal. A pior maneira é pelo constrangimento, quando alguém diz: e aí, tu não vai entrar não? Fulano está precisando. Conto com você. E espero que você participe. E você não vai dar nada? Esta é a pior maneira. Mas melhor ela do que nada. Você pode ajudar desde que alguém te cobre ou espontaneamente, sem ninguém te cobrar e dando liberdade ao outro. O que não podemos é levar a vida, aproveitar o que temos, sem nem pensar em como está o outro, ignorando que há alguém em nosso redor que precisa de ajuda. Devemos aproveitar a vida, devemos trabalhar, nos esforçar para termos muito, muito, muito mais, e não há pecado nisso. Eu entendo que há uma grande chance de um dia Deus olhar para nós e nos culpar, cobrar de nós pelas oportunidades que tivemos de experimentar as coisas boas da vida e nos punimos não aproveitando. O homem será julgado pelo desperdício e por também não aproveitar. Ou como você se sente quando dá um presente a alguém que não usa? Como você se sente quando prepara um banquete para alguém que não come? Como você se sente quando arruma tudo, estrutura tudo para alguém que não quer receber? É assim que Deus deve se sentir. Quando Ele faz tanta coisa boa para a gente diz assim: eu não vou participar disso. Deus fez tudo e colocou à nossa disposição para usarmos, aproveitarmos com austeridade e prudência. Onde está o coração daqueles que estão indiferentes à necessidade do que está ao seu lado? A palavra do Senhor em Romanos 1,16 diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, depois o grego. A salvação é para o mundo inteiro, desde onde nasceu o Senhor Jesus até todos os lugares da terra. Eu gostaria de destacar e refletir com os irmãos sobre onde está o coração daquele que se nega a pregar o Evangelho. Onde está o coração daquele que negligencia a sua responsabilidade em pregar o Evangelho? Em que ele tem, com o que ele tem se preocupado? O que ele tem feito na vida? O que faria alguém não pregar o Evangelho? Já pensaram sobre isso? Há aqueles que digam assim: é porque eu não fui preparado, eu nunca fui treinado para isso, eu não sei fazer. Procure treinamento, procure ajuda. E é tão mais fácil fazer quando a gente faz sempre. Alguém pode dizer assim: eu tenho vergonha de falar, eu não me sinto bem. Isso é em todas as coisas.
Até mesmo para falar do Evangelho, eu tenho dificuldade. Irmãos, cada pessoa tem algum motivo quando não prega para justificar o seu não pregar. Mas a minha preocupação é com aqueles que têm vergonha de pregar o Evangelho. Por quê? Para pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, eu tenho que dizer a transformação que Deus fez na minha vida. E se eu não tenho uma vida transformada, eu não posso pregar esse Evangelho. É por isso que muitos não pregam. Estão na igreja, copiam as postagens, dão a paz do Senhor, graça e paz. Mas não tem transformação de vida. É complicado. Você pode vender um caixão sem ser o defunto, mas você não vai poder falar do poder de Deus para transformar uma vida sem a sua vida transformada. Tem aqueles que têm vergonha de dizer o que foi a sua vida antes e o que foi a sua vida depois de Jesus. Eu entendo, porque eu sou da linha do pai, do filho pródigo, que recebeu o filho e não perguntou nada, recebeu e pronto. Eu não sou daquela linha que diz, você errou, agora peça perdão aqui a todo mundo, mostra a todo mundo. Não, vai e viva a nova vida, não peques mais. Eu entendo assim. Mas você tem que ter consciência do que Deus fez na sua vida. Você não precisa contar o seu passado podre a outros que também têm uma vida podre. Você tem que falar do seu presente transformado e da sua expectativa de tesouros que estão no céu. Dias melhores, mudanças e que não serão méritos seus. São milagres que Deus faz na caminhada da vida, no tempo certo. Quais eram os seus pecados mais costumeiros antes de um dia assumir um compromisso com Cristo? Veja, quais eram os mais costumeiros? Eles vão diminuindo. Alguns demoram um pouco mais, outros demoram um pouco menos, mas aqui e ali, na nossa autoavaliação, a gente diz, pequei. Bem que Paulo disse, que faço eu? Se o bem que eu desejo eu não faço, mas o mal que eu desejo, antes de fazer o bem que eu desejo, eu já fiz o mal. Na hora que eu oro pedindo a Deus perdão por um pecado e que abro os olhos, já estou pecando de novo. Eita, fiz uma descoberta. Eu sou humano. E a natureza humana é assim. Mas o amor de Deus é incondicional, é infinito. E Ele todos os dias nos dá uma nova oportunidade de errar menos e ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Onde está o coração daquele que se nega a pregar o Evangelho? A palavra do Senhor diz no livro de Mateus o seguinte, Mateus 19, 16 a 22. É uma parte bastante conhecida. Eis que alguém se aproximou do Senhor Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Por trás dessa pergunta está assim, o que é que eu faço para ser merecedor? O que é que eu faço para a partir dos meus próprios méritos, ter direito à vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido.
o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Onde está o coração daquele que se afasta diante do chamado? Este jovem se empenhava em fazer tudo o que a lei mandava, porque ele buscava méritos. Esse jovem acumulava riquezas. A Bíblia não diz se foi resultado do trabalho, se foi uma herança, mas ele era jovem e já era rico. Posso entender que era uma pessoa responsável, porque era alguém que priorizava viver segundo a vontade do Senhor e que entendia as limitações de tudo quanto já havia feito e que entendia que há também um passo no céu, e por isso ele pergunta sobre a vida eterna. Era um jovem, uma pessoa bem intencionada, é assim que eu vejo. E o Senhor o chamou, mas disse: para você caminhar comigo, você tem que ter liberdade. Você tem que confiar em mim. E enquanto você carregar todos esses pesos na sua mochila, você não verá que eu sou a segurança, que eu sou a esperança, que eu te dou a paz. Vende tudo. Dá o dinheiro, porque com o dinheiro cada um faz o que quiser e atende sua necessidade específica. Depois segue-me. E o jovem afastou-se triste. Às vezes eu penso que aquele jovem tinha excelentes planos para todas as riquezas. Talvez fosse um homem que contribuísse bastante, praticasse a tzedaká, o dízimo, tudo. Realizava excelentes obras, mas ele não estava disposto a abrir mão das suas decisões, dos seus planos e obedecer somente ao Senhor Jesus. Vem sem nada, viu? Vem sem nada, e vai ser do jeito que eu disser. Para me seguir é assim. Se você andar comigo pensando no que vai fazer com o que você ainda tem, você não vai conseguir libertar-se das prisões daqui da terra para colocar os seus pés no céu. Onde está o coração daqueles que se negam a ouvir e seguir o chamado por conta do desafio de negar-se a si mesmo e confiar somente nos planos de Deus para a sua vida? Você conhece, eu não conheço, alguma sociedade plenamente justa? Em todos os lugares existem pessoas precisando de ajuda física, emocional, material, espiritual e muito mais. O mundo entenderá que só Jesus Cristo salva e haverá menos injustiça social, violência e dor, menos medo, solidão e tristeza. E no lugar destes, amor, felicidade e paz, à medida que cada um de nós trabalhar aqui na terra visando o reino dos céus, compartilhando esperança e realizando obras de justiça social, para estar naquele grupo que ouvirá do Senhor. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram.
Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Onde está o seu coração? Precisamos servir ao Senhor, restaurando a dignidade da imagem e semelhança de Deus, que é o nosso próximo, o nosso irmão. Onde está o nosso coração?